Olá pessoal, tudo bom? Como estamos aí nessa nova semana que estamos iniciando? Bom, para dar início aos trabalhos dessa semana, vamos à nossa aula de álgebra e hoje nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei na última aula, que foram atividades sobre estatística, leitura de gráfico e tabela, módulo amarelo. Vamos começar lá na página 20, da número 75 até 88, que foram as questões que eu passei para vocês. E aí, como eu falei para vocês, eu tinha passado uma quantidade um pouquinho maior de questões, mas tinha questões que nem precisava fazer cálculos propriamente falando, era mais analisar o gráfico. Então, aí começando na 75, a 75 é uma questão assim, que era só olhar para o gráfico. Em uma área, observa-se o seguinte regime pluviométrico. E tem aí o gráfico do regime pluviométrico, mostrando aí a precipitação em milímetro, a quantidade de chuva em cada mês. Então aí em janeiro a gente tem 300, fevereiro 200, março 150, abril uns 70 mais ou menos aí, maio 30, junho 20, julho 10, olhando assim mais ou menos e por aí vai. Os anfíbios são seres que podem ocupar tanto ambientes aquáticos quanto ambientes terrestres. Entretanto, há espécies de anfíbios que passam todo o tempo na terra ou então na água. Apesar disso, a maioria das espécies terrestres, as que vivem na terra, dependem da água para se reproduzir e o faz quando existe em abundância. Os meses do ano em que, nesta área do gráfico aí, esses anfíbios terrestres poderiam se reproduzir mais eficientemente. Então, em que meses do ano os anfíbios iriam se reproduzir, sabendo que para se reproduzirem eles precisam de água em abundância, foi falado aí no texto. Então é só olhar o período aí do gráfico em que há uma maior precipitação, chuva, vai ter mais água, a água vai estar mais abundante. Onde que vai ser isso? De setembro até dezembro? Novembro e dezembro até são meses que tem uma quantidade elevada de chuva, Mas se você olhar setembro deve ter o quê? Uns 40, está lá embaixo a barrinha. Então eu não posso contar com isso. Agora na letra B, de novembro a fevereiro. Essa está correta, porque novembro, dezembro e janeiro são os meses ali que estão lá, acima de 200. E fevereiro tem 200, então são os 4 meses que mais vai chover. Janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. Então, novembro a fevereiro. Letra B, aí seria a nossa opção correta, certo? Agora vamos para 76. A 76, ela fala o seguinte. Professor Adalto ministra aula para 2 turmas. Uma do noturno, de 40 alunos, e uma do diurno, de 50 alunos. No gráfico a seguir, apresenta-se a distribuição percentual de todos esses alunos por turma e o conceito obtido, A, B, C, D, E ou F, relativos ao primeiro semestre do ano. Então tem aí um gráfico de colunas, com colunas de 2 cores, uma marrom avermelhado, depende aí de quem vê, que representa a turma do noturno, e um azul esverdeado, que representa a turma do diurno. E aí nos conceitos, quem tirou o conceito A na turma do noturno e do diurno, conceito B, conceito C, D, E e F, certo? E o percentual de cada turma. Considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, o número de alunos com conceito B na turma do diurno é igual ao número de alunos com conceito B na turma do noturno. Vamos lá. Então estamos falando de conceito B. Olhando no gráfico, conceito B, a turma do noturno tem 20%. A turma do diurno também tem 20%. São porcentagens iguais. 20% para o noturno, 20% para o diurno. O número de alunos, eu não estou falando de porcentagem, eu estou falando do número de alunos. 20%, a turma do noturno tem 40 alunos, então é 20% de 40. A turma do diurno tem 50 alunos, então é 20% de 50. 20% de 40 e 20% de 50 é a mesma coisa? Dá a mesma quantidade? Não,
20% de 40 vai dar um valor, 20% de 50 vai dar um outro valor. Então, não é a mesma quantidade de alunos. Então, essa primeira afirmação está errada. Segunda, o número de alunos com conceito D na turma do diurno é maior que o número de alunos com conceito D na turma do noturno. Conceito D, a turma do noturno tem 20%. Então, vamos calcular aqui, ó. 20% de 40. 20 sobre 100 vezes 40. Corta 0 com 0, corta 0 com outro 0. 2 vezes 4 dividido por 1. 8 alunos. Então, a turma do noturno, 8 alunos tiraram conceito D. Agora, vamos ver a turma do diurno. O diurno é 18%. 18% vezes 50 alunos. Corta aqui, ficou 18 vezes 5 dividido por 10. 18 vezes 5, 90, dividido por 10, 9 alunos. Então, 8 alunos do noturno e 9 alunos do diurno. O número de alunos com conceito D na turma do diurno é maior do que o número de alunos com conceito D na turma do noturno. Certo ou errado? Correto. 9 é maior que 8. Essa aqui era a frase afirmativa 2. Ela está correta. Afirmativa 3. O número de alunos com conceito A na turma do diurno é o dobro do número de alunos com conceito A na turma do noturno. Eu tenho aí 10% no conceito A, tá? Vamos olhar o conceito A. Eu tenho 10% para noturno e eu tenho 20% para diurno. Frase 3. 10% de 40, corta 0 com 0, 4 alunos no noturno. 20% de 50, corta 0 com 0, 2 vezes 5, 10 alunos. O número de alunos conceito A na turma do diurno é o dobro do número de alunos com conceito A na turma do noturno? Não. Frase 3 também está errada. Frase 4. O número de alunos com conceito C na turma do diurno é menor que o número de alunos com conceito C na turma do noturno. Conceito C, noturno 30%, diurno 20%. Eu preciso fazer o cálculo para poder saber a resposta. Mas vamos olhar para as opções. Com base nessas informações, é correto afirmar que são verdadeiras apenas 2 e 3. A 2 está certa. A 3 a gente acabou de ver que está errada. Então, não. 3 e 4. 3 está errada. 2 e 4, pode ser que sim. 1, 3 e 4. A 1 está errada, a 3 também está errada. Então, por eliminação, a opção correta para esse exercício é a letra C. Eu nem preciso fazer o cálculo da quarta afirmativa para ter certeza, porque eu vou ir por eliminação. A letra C é a única opção que pode estar correta. Certo? Agora vamos para 77. A 77 fala assim, nesse gráfico estão representadas informações referentes aos períodos de chuva, outubro até abril, de 2002, 2003 a 2005 e 2006 em Belo Horizonte. Então tem um gráfico de colunas aí, mostrando para vocês informações a respeito da chuva. Tem aí um conjunto de 3 colunas, né? A coluna marrom, vermelho, não sei que cor é essa, fala da precipitação. A coluna verde fala do número de famílias removidas das áreas de risco. E a coluna azul esverdeado fala do número de ações preventivas. Então, são 3 informações aí, né? A chuva, a quantidade de chuva em milímetros, o número de famílias removidas e as ações preventivas em cada período desse aí, 2002, 2003, 2003, 2004,
2004, 2005 e 2005, 2006, certo? Os dados sobre ações preventivas no período de 2002 e 2003 não foram disponibilizados. Está escrito aí embaixo do gráfico. Número 1. Considere as afirmativas referentes aos dados contidos nesse gráfico. Primeira, o número de famílias removidas das áreas de risco foi proporcional à precipitação pluviométrica nos períodos pesquisados. Então, está falando aí que o número de famílias tiradas das áreas de risco foi proporcional com a quantidade de chuva. Existia uma proporção, ou direta ou inversa, né? Depende. O que a gente observa aí, olha? Que a quantidade de chuva diminuiu, né? A quantidade de famílias também foi diminuindo ao longo dos anos. Mas se você observar bem, olha, a diferença aí da quantidade de famílias de 2002 para 2003 foi bem pouquinha. Agora de 2003, 2004 para 2004, 2005, o salto foi muito grande. Foi um salto gigante. Olha o tamanho da barra verde e olha depois o tamanhozinho que ela fica. Então, e se você olhar para a quantidade de chuva, o salto não foi tão grande assim. Né? E, de novo, se você olhar a quantidade de chuva 2004, 2005 para 2005, 2006, dá uma diferença. Agora, o número de famílias, a diferença é bem pequenininha. Então, eu não posso falar que existe uma proporção aí, não. Então, essa primeira frase está incorreta. Segunda, a precipitação pluviométrica foi superior a 1.700 milímetros de 2002 até 2003. É só olhar no gráfico. Se a gente for olhar aí, olha, a chuva, a quantidade de chuva, está quase chegando no 1.800. O gráfico ele anda de 100 em 100. Se está quase chegando no 1.800, a gente passou da metade aí. Então, foi superior a 1.700. Isso aí deve ter dado uns 1.750. Então, foi superior. Então, a segunda afirmativa está correta. Terceira afirmativa. O número de ações preventivas no período de 2005-2006 foi pelo menos 30% maior que no período de 2003-2004. Então, eu estou comparando agora ações preventivas 2003-2004 com 2005-2006. Vou fazer uma regra de 3 aqui para a gente poder entender isso aqui, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Falou o seguinte, que em 2005-2006 foi pelo menos 30% maior que 2003-2004. Vamos descobrir então quanto é esse 30% de 2003-2004. 30% é 30 sobre 100 de 2003-2004. Quanto que foi aí? 2003-2004 foi uns 850? Uns 850, aproximadamente. Jogando aí, né? Porque não chega a 900 não, né? Porque o gráfico está andando de 200 em 200, né? Eu falei 100 em 100 aquela hora, eu falei errado. Está andando de 200 em 200. Mas 850, uma média aí. Corta aqui com aqui, aqui com aqui. Então eu tenho 85 vezes 3 dividido por 1. 85 vezes 3, 15 vai 1, 24, 255. Então 30% de 850, 30% do período de 2003-2004 é 255. Então falou que 2005-2006 foi pelo menos 30% maior. Então o que eu tenho que fazer? 850 mais 255. 850 mais 255 vai dar 5, 10 vai 1, 1105 aproximadamente. O número de ações preventivas no período de 2005-2006 foi pelo menos 30% maior do que em 2003-2004. E aí, está certo ou está errado essa afirmativa 3? Quanto que está no gráfico? As ações preventivas em 2005-2006 passaram de 1.200. Foi maior que 2.200. Se foi maior que 2.200, foi pelo menos
acima de 30%, né? Então, essa também está correta. 2 e 3 estão corretas. Também posso ir por eliminação agora. Com base nessas informações, conclui-se corretamente que apenas 1 e 2 são verdadeiras. A 1 não é verdadeira. Apenas 1 e 4. A 1 não é verdadeira. Apenas 2 e 3 são verdadeiras. Certo, as duas são verdadeiras. E letra D, 3 e 4. Mas e a 2? A 2 eu tenho certeza que 2 e 3 são. Então, a letra C aí do nosso gabarito, correto? De acordo... número 78, já comecei a ler. A número 78 fala assim: de acordo com o levantamento da ferramenta de inteligência em marketing digital da Serasa Experian, o Facebook é o líder isolado nos acessos às redes sociais no Brasil. Observe a seguir alguns resultados aproximados sobre esses acessos. Facebook, 70% dos acessos. YouTube, 18% dos acessos. Ask.fm, 2%. Sei nem que site é esse. Twitter, 2%. Orkut, 1,5%. E outras, 6,5%. Bom, para vocês que são jovens, nem chegaram a conhecer o falecido Orkut. Mas o Orkut foi a primeira rede social aí que teve para a galera, era o falecido Facebook. Antigamente todo mundo usava Orkut, aí depois surgiu o Facebook e as pessoas foram migrando de uma coisa para outra, mas isso não é da época de vocês, né? É disponível aí nesse site em 2014. Então esses dados aí são de 2014, por isso que o Facebook estava em alta. O gráfico de setor referente a essas informações seria formado por 6 setores. 6 setores, com as duas mãos, né? Qual seria a diferença aproximada em graus dos ângulos dos setores referentes ao Facebook e ao YouTube, respectivamente? Gráfico de setores é o gráfico de pizza, né? Que é uma circunferência dividida em várias fatias. Então, como estou falando de circunferência, cada fatia daquela tem um ângulo, né? A gente falou sobre isso na aula passada. Quer saber qual seria a diferença entre os ângulos de cada um? E eu expliquei para vocês como calcular o ângulo de cada fatia na aula passada. Vocês têm que fazer uma regra de 3, uma proporção. 100% das informações, o gráfico inteiro, sempre vai corresponder a 360 graus. Porque a circunferência toda tem 360 graus. Eu quero a diferença em graus de Facebook e YouTube. Então, vamos lá. Facebook tem 70% dos acessos. Vou chamar aqui de X. Então, eu tenho aqui 100 vezes X, 100X. 360 vezes 70, já fiz essa conta, quanto que ela dá? Ela dá aí 25.200. 25.200. X é igual a 25.200 dividido, isso aqui é um 2, gente, dividido por 100. Corta 0 com 0. X é igual a 252 graus. Então, o grau da fatia do Facebook seria de 252 graus, correto? Vamos fazer a mesma coisa para o YouTube. 100% está para 360 graus. O YouTube tem, deixa eu ver quantos graus, 18. Deixa eu levar esse trem aqui comigo já vez. 18% está para Y, para não termos duas letras iguais aqui no meu exercício. Só pegar um negócio do microfone aqui, galera, porque caiu. Pronto. Multiplicando cruzado aqui, Y vezes 100, 100Y. 18 vezes 360, já está aqui também, 6.480. Y é igual a 6.480 dividido por 100. Corta 0 com 0, 648 dividido por 10. 648 dividido por 10, 64,8 graus. Então, a diferença. Os graus do Facebook são 252. Graus do YouTube, 64,8. Eu quero a diferença de um para o outro. Diferença é subtração.
Então, 252 menos 64,8. 252 menos 64,8 daria aí aproximadamente... Cadê minha conta? Perdi, gente. Vou ter que fazer ela aqui, ó, bobagem também, né? 252 menos 64 vai dessa, fica 2,11 menos 4 daria 7, 5, 4, 24 menos 2, 80, 187. Então, daria aí aproximadamente 187,2, né? Que seria a letra C do nosso exercício. Beleza? 187,2, 187, que é o que está escrito aí. Agora vamos para 79. Ah, vai caber ali do lado? Vai. A 79 fala assim, o polímero de PET, politereftalato de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010 o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. Então a gente tem aí dois gráficos. O primeiro gráfico de usos finais, né? Têxteis, resinas, embalagens, laminados, fibras de arquear, tubos e outros. E um outro gráfico só de usos finais têxteis. Então, daqueles têxteis do primeiro gráfico, o 37,8, 30% vai para tecido e malha, 43% para não tecidos e 27% para cerdas, cordas e monofilamentos. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de. Então eu quero saber a quantidade de quilotoneladas que vai para tecidos e malhas. Primeiro eu preciso usar o primeiro gráfico, o gráfico da esquerda aí, né, da apostila. Então vamos lá. 100% todo o PET daquele ano de 2010 equivale a 282 quilotoneladas. Desses 100%, falou aí no primeiro gráfico que 37,8% são utilizados aí para têxteis, né? Indústria têxtil. Multiplicando aqui, 100x é igual a 282 vezes 37,8 é igual a 10.659,6. X é igual a 10.659,6 dividido por 100. 10.659,6 dividido por 100 é igual a 106,596 quilotoneladas. Então, 106,596 quilotoneladas vão para a indústria têxtil. Dessas 106,596 quilotoneladas, quantas vão ser utilizadas para a indústria de... Qual que é a pergunta mesmo? Tecido e malha. 30% disso aqui. Agora, isso aqui vai representar o meu 100%. Então, 100% equivale a 106,596. E 30% é o que eu quero saber. Multiplicando cruzado, eu tenho que 100y é igual a 106,596 vezes 30. Isso dá 31, ó que 31, 3.197,88. Só fazer um rabisco aqui. Y é igual a 3.197,88 dividido por 100. Y é igual a 31
31,9788 quilotoneladas. Então são 31,9788 quilotoneladas. Aproximadamente, letra C, 32 quilotoneladas, certo? Questão 80. O gráfico a seguir apresenta as informações sobre a intenção de voto dos eleitores da população de um determinado país para uma disputa à presidência da República entre 5 candidatos, A, B, C, D e E. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo os votos brancos ou nulos, qual seria a intenção de voto para o candidato B? Então, olhando para o gráfico aí, ó, considerando o gráfico todo, 100% do gráfico, quantos por cento votariam no candidato B? 24%. Então, em 100% de todas as intenções de voto, 24 votariam no candidato B. Mas eu não quero saber de tudo, eu quero saber só dos votos válidos. Eu quero excluir brancos e nulos. Brancos e nulos representam 20%, né? Está aí no gráfico. Se representam 20%, eu vou tirar esses 20%. 100%, você tira os 20%, vão sobrar 80%. Então, em 100% representa 24. Em 80 vai representar quanto? X. Multiplica aqui. 100 vezes X, 100x. 80 vezes 24, 24 vezes 8, depois você acrescenta um zero. Isso dá 1920. X é igual a 1920 dividido por 100. Corta 0 com 0. 192 dividido por 10, 19,2%. 19,2%, letra A aí, né? 19%. Correto? Agora vamos para 81. Deixa eu trocar esse pincel aqui que ele já está ficando clarinho demais. A 81, ela fala o seguinte: para as eleições à presidência da República do Brasil, foi feita uma pesquisa com 2.400 pessoas sobre suas preferências em relação aos candidatos A, B e C. Sabe-se que cada pessoa optou por um único candidato, ou votou em branco, ou votou nulo, e que o diagrama abaixo representa os resultados dessa pesquisa. Tem o gráfico aí mostrando 5 regiões, né? Tem 5 fatias diferentes, o nosso gráfico. E aí fala assim, olha, os dados A, B, C e D. A, B, C e D são os ângulos, né, lá dentro. Falou que o ângulo C vale 90 graus, que A mais B vale 90 graus e que A vale 2B. Falou isso aí. Em cada região do diagrama tem-se que a primeira região, a região 1, são os candidatos que votaram em A. A região 2, os candidatos que votaram em B. A região 3, os candidatos que votaram em C. A região 4, os candidatos que votaram em branco. E a região 5, os candidatos que votaram nulo. Então está assim dividido o nosso gráfico. Virando a folha. Sabe-se que a diferença entre o número de pessoas que votaram nulo e o número de pessoas que votaram em B é Y. Então, Y representa... Eu quero saber Y. Y é a diferença entre o número de pessoas que votaram nulo e o número de pessoas que votaram em B. Então, eu quero saber Y. Y é nulo menos candidato B. É isso aqui que eu quero saber. Então, eu preciso saber quantas pessoas votaram nulo, quantas pessoas votaram em B. Sabendo isso, eu subtraio e vai estar tudo certo, correto? Vamos voltar lá no nosso gráfico? Falou o seguinte, primeira coisa, eu preciso descobrir esses ângulos, né? Eles não estão aí à toa. Todos eles estão em letras, A, B, C e D. C vale 90, maravilhoso. Ótimo, já sei. A mais B vale 90. A mais B vale 90 graus. E eu também sei que A é igual a 2B.
Então eu posso dizer que 2b mais b igual a 90, né? Porque o A não vale 2b, substituindo. 3b é igual a 90, b é igual a 90 dividido por 3, que é igual a 30 graus. Beleza. B vale 30 graus. A vai valer quanto? Se A mais B é igual a 90 e B vale 30, o A vai valer 60. O A também não vale 2B? Se B vale 30, o A tem que valer 60. Beleza. Então já sei que A vale 60, B vale 30, C vale 90, que já está escrito, né, no exercício. Só está faltando eu descobrir D. Para eu descobrir D, o que eu vou fazer? A circunferência toda tem 360 graus. Eu já sei quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C. É só eu tirar, né? No gráfico aí eu tenho A, B, C e A. O A aparece duas vezes, né? Então é só eu juntar tudo, ó. O A vale 60. 60 com mais 60, né? Porque o A aparece duas vezes, 120. Com mais 30 do B, 150. Com mais 90 do C, 240. Então, menos 240 graus. 360 menos 240, 120. Então, o ângulo D vale 120. Ótimo. Agora, vamos lá. Eu quero saber nulo e quero saber D. Nulo falou aí que é a região 5, ou seja, é a região dos 120 graus. 360 graus, a circunferência toda, representam 2.400 pessoas. Falou no enunciado do problema que foram perguntadas 2.400 pessoas. Então, o gráfico todo é 2.400. 120, porque cada pessoa só deu uma resposta, é igual a x. Então, 360x é igual a 2.400 vezes 120. Deixa eu ver aqui, cadê? 288.000. X é igual a 288.000 dividido por 360. Corta 0 com 0, 28.800 dividido por 36. Isso aqui dá 800 pessoas. Então, 800 pessoas votaram nulo. Agora vamos descobrir o B. O B, quem votou em B é quem está na região 2. Falou aí no exercício. A região 2 tem o ângulo central B, que vale 30%. Então, de novo, ó, 360 está para 2.400, assim como 30 está para Y. 360y é igual a 2.400 vezes 30, 72.000. Y é igual a 72.000 dividido por 360, corta 0 com 0, 7.200 dividido por 36, que é igual a 200 pessoas. 800 pessoas votaram nulo, 200 pessoas votariam no candidato B. Agora a gente consegue encontrar Y. Nulo, 800, menos B, 200. 800 menos 200, 600 pessoas. 600 pessoas é a letra... Aliás, não, né? É a letra nada, porque agora a gente tem que analisar. Y representa a quarta parte do total de entrevistados. O total de entrevistados era 2.400, né? 600 é a quarta parte de 2.400? Sim. Se você dividir 2.400 por 4, quarta parte, você encontra 600. Então, a opção correta é a letra A, certo? Questão 82. A questão 82 fala assim, olha... O modelo predador-presa foi proposto de forma independente por Alfred J. Lotka, em 1925, e Vito Volterra, acho que é Vitor, não sei, fiquei na dúvida se está faltando um R aí no nome desse homem, Volterra, em 1926. Esse modelo descreve a interação entre duas espécies, sendo que uma delas dispõe de alimentos para sobreviver, a presa,
A presa normalmente é um herbívoro, né? Então ela vai dispor de alimentos para sobreviver. E a outra se alimenta da primeira, o predador. Considere que o gráfico representa sua interação predador-presa, relacionando a população do predador com a população da presa ao longo dos anos. Então a gente tem um gráfico de linha com duas linhas aí, uma vermelha, contínua, e uma tracejada de azul, roxo, sei lá o que é isso, que representa as duas populações. A linha contínua são as presas e a tracejada é o predador. Então vocês podem ver aí que tem toda uma relação, né? Quando a quantidade de presa diminui, logo em seguida de predador também diminui. Quando a quantidade de presa começa a subir, a de predador também aumenta. É aquela relação que a gente já estudou lá em biologia, né? Se tem alimento, a população vai se reproduzir mais. Aí começa a acabar o alimento, eles começam a morrer e aí eles vão mantendo esse equilíbrio aí. De acordo com o gráfico, nos primeiros 40 anos, quantas vezes a população predador-presa, a população de predador se igualou à da presa? Então, nos primeiros 40 anos do gráfico, a gente tem que olhar só até o ano 40, beleza? Quantas vezes a população de predador ficou igual à quantidade de presas? Para eu saber essa resposta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quantas vezes as duas linhas, a contínua e a tracejada, se encontram. Porque quando elas se encontram, significam que a quantidade de predador e presa está igual. Até o 40, quantas vezes as duas linhas se encontram? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Eu até circulei no meu gráfico. 40. Tampei ali o pedaço. Está dando para ver até o 40. Olha ali a quantidade de vezes que elas se encontram. Elas se encontram uma vez, duas vezes, três vezes, 4 vezes. Que aí a gente chega na linha do 40, né? O próximo encontro está aqui, ó, mas ele já está quase no 50. Então ele não importa para a gente. Então as duas populações, elas se equilibraram em quantidade 4 vezes aí durante esses 40 anos. Então, qual opção a gente marca? A gente marca a letra C, que está falando aí 4 vezes. Certo? Vamos para 83, então. A 83 fala assim: a suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve um estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. E aí tem um gráfico de linha que mostra o seguinte: com base lá nos estudos aí, ó, o eixo vertical é os casos de câncer de pulmão e o eixo horizontal o número de cigarros fumados. 0 cigarros consumidos, 0 casos de câncer. Aí vocês observam que lá, ó, um cigarro consumido diariamente tinha aproximadamente aí, vamos colocar uns 22, né, que está um pouquinho para cima do 20. O valor exato não vai fazer diferença para a gente. 22 casos. E aí, esse valor ele fica fixo até chegar nos 14 cigarros consumidos diariamente. Ficou aí, ó, bem em cima do 20. Quando chegou no 15, essa linha dá um salto. Ela vai lá para cima dos 50. E aí ela fica contínua de novo até o 24. Quando chega no 25, ela dá mais uma aumentada e ela quase encosta no 60, certo? Então, ó, de 1 a 14 cigarros fumados por dia, a gente tem aí aproximadamente 22 casos de câncer de pulmão. De 15 a 24 cigarros fumados por dia, a gente tem aí aproximadamente uns 53 casos de câncer de pulmão. E 25, que é o nosso último dado, a gente tem uns 58, vamos pensar assim. De acordo com as informações do gráfico, letra A, o consumo diário de cigarro e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Está errado. À medida que o número de cigarros vai aumentando,
a linha deu uma subida aí, né? Ela não está subindo de forma contínua, mas ela está aumentando. Então, está errado. O consumo diário do número de casos de... o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Se relacionam, sim. Existe uma relação entre elas. Tá? A gente está conseguindo perceber aí que existe uma relação entre a quantidade de cigarros fumados e os casos de câncer. Então, existe relação. Letra C. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Não são diretamente proporcionais também não. Por quê? Existe uma relação. Mas o diretamente proporcional não é aquela que fala assim, quando um aumenta, o outro vai aumentar também? Então, olha só, 1 cigarro, 2 cigarros, 3 cigarros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A quantidade de cigarro está aumentando, mas o número de casos está ficando contínuo. Então, eu não posso dizer que a relação que existe entre essas duas grandezas é diretamente proporcional. Existe uma relação, mas eu não posso classificar ela também como diretamente proporcional. Letra D. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. É exatamente isso. Existe uma relação, mas não existe uma proporcionalidade entre essas duas grandezas. Beleza? Então, seria a letra D aí do nosso exercício. 84. A 84 fala assim, ó, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produziu e divulgou em 2016 a pesquisa mensal de emprego, que abrange informações referentes à taxa de emprego no Brasil. Ver o gráfico. A pesquisa foi realizada em 6 regiões metropolitanas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Então a gente tem um gráfico de linha aí, mostrando aí a porcentagem de desemprego no Brasil de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016. Com base nessas informações, é correto afirmar que, no segundo semestre de 2015, o desemprego foi crescente. Segundo semestre começa em julho, então a gente vai ter que olhar de julho a dezembro de 2015. Julho foi fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, que esse gráfico está meio fora de lugar. Julho foi 7,5, agosto 7,5, setembro 7,5, outubro 7,8. Até aí tudo bem, manteve, depois deu uma crescida. Novembro caiu para 7,5 e dezembro caiu para 6,9. Então eu não posso falar que no segundo semestre a taxa foi crescente. Ela cresceu, mas depois ela decresceu também. Então a letra A está errada. No segundo semestre de 2015, novembro foi o mês em que houve a maior taxa de desemprego. Qual foi a maior? Outubro, com 7,8. A taxa de desemprego no mês de fevereiro de 2016, 8,2, foi 2,4 pontos percentuais maior do que a registrada no mesmo mês de 2015. Então, é só fazer a conta aí, né, gente? Fevereiro de 2016, 8,2. Fevereiro de 2015, 5,8. 8,2 menos 5,8, 7,12, sobra 4, sobra 2. 2,4. A taxa de desemprego no mês de fevereiro de 2016 foi 2,4 pontos percentuais maior do que a registrada no mesmo mês de 2015? Sim. Então, a opção correta, letra C, correto? 85 agora. A 85 fala assim, deixa eu virar aqui minha apostila. Dados da Associação Nacional de Empresas e Transportes Urbanos, ANTU, mostram que o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do país vem caindo sistematicamente. Eram 476,7 milhões de passageiros em 1995. Esse número caiu para 321,9 milhões em abril de 2001.
Nesse período, o tamanho da frota de veículos mudou pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho que tinha em 2001. Então, a frota o número de passageiros era de 476,7 milhões em 95, caiu para 321 milhões em abril de 2001, isso a quantidade de passageiros, tá? E a frota, obviamente, também diminuiu, né? Porque se a quantidade de pessoas diminui. E aí falou que nesse período o tamanho da frota mudou pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho que tinha em 2001. O gráfico a seguir mostra um índice de produtividade utilizado pelas empresas do setor. Esse índice de produtividade é a razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos, correto? Tem aí o gráfico que ele vai de outubro de 95 até outubro de 2008, mostrando aí essa taxa passageiro por veículo. Supondo que as frotas totais de veículos nas regiões metropolitanas em abril de 2001 e outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, os dados do gráfico permitem inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi de aproximadamente igual a... Então, o que eu sei? Que em abril de 2001, a razão passageiro-veículo foi de 400. O total de passageiros transportados dividido pela quantidade de veículos, achei a palavra, do transporte urbano, gerou 400 aí. Então, ó, passageiros sobre veículos foi igual aí em abril de 2001, 400. Lá no texto, lá em cima do gráfico, falou o seguinte, que a quantidade de passageiros em abril de 2001 foi de 321,9 milhões sobre a quantidade de veículos igual a 400. Para eu descobrir essa quantidade de veículos aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Multiplicar cruzado e encontrar, né? Ou seja, a quantidade de veículos seria igual a 321,9 milhões dividido por 400. Isso aqui vão dar... caiu. Vão dar aproximadamente... Não, vai dar redondinho. 804.750 veículos. Então, a quantidade de veículos em abril de 2001 era de 804.750, né? Arredondando, porque não tem jeito de você ter, por exemplo, meio ônibus. Impossível. Então, arredondando para cima, é claro, 804.750 veículos. Eu quero saber a quantidade de pessoas transportadas em outubro de 2008. O que eu tenho? Falou no texto que a frota, a quantidade de veículos, de abril de 2001 a outubro de 2008 não mudou. Então, ela continuou 804.750. Pelo gráfico, eu sei que a razão passageiro-veículo foi de 441 em outubro de 2008. Então, eu posso dizer que passageiro sobre veículo em outubro de 2008 foi igual a 441. Passageiros sobre 804.750 é igual a 441. Aí eu multiplico cruzado. Passageiros é igual a 804.750 vezes 441. Isso aqui vai dar... Cadê? 354 milhões. Vai dar, não, vai dar 354. Não, fiz conta errada aqui, que eu fiz com 440, gente, no caderno, porque eu sou maravilhoso. Não vou fazer essa conta de cabeça aqui, não, mas isso aqui vai dar 355
milhões de passageiros, que é a letra A aí do nosso exercício. Porque aqui, na hora que eu fiz no caderno, eu fiz com 440, eu comi aí 1 milhão de pessoas. Então, letra A. Com isso, resposta dá 85. Beleza? Deixa eu apagar aqui. 86. 86 fala assim, analise o gráfico e a tabela. O gráfico aí relaciona quilômetros e litros. Então, gasolina e álcool, né? Tem duas linhas aí, a linha vermelha da gasolina e a verde do álcool. Gasolina, 14 quilômetros com 1 litro e álcool, 10 quilômetros com 1 litro. E a gente tem aí o preço por litro da gasolina, 1,50, e do álcool, 75 centavos. Eu não sei quando é que a gasolina esteve 1,50 e o álcool 75 centavos, mas tudo bem. De acordo com esses dados, a razão entre o custo do consumo por quilômetro dos carros a álcool e gasolina é igual a. Então eu quero uma razão entre o custo do consumo por quilômetro, álcool e gasolina. Então primeiro eu vou calcular aqui separadamente esse custo do consumo. Do álcool é o seguinte, eu preciso fazer o custo do consumo, quilômetros do carro por litro, né? Com 1 litro, esse carro faz álcool 10 quilômetros, 75 centavos o litro, né? Então seria 75 centavos dividido pelos 10 quilômetros. 75 dividido por 10 é 0,075. Colocando isso aqui na forma de fração de novo, isso aqui vai dar 75 sobre 1000. Eu estou colocando na forma de fração porque a resposta tem que ser na forma de fração. Então vamos pensar agora na gasolina. O preço da gasolina é R$ 1,50, dividido pelos 14 quilômetros que ela faz com 1 litro. 1,50 é a mesma coisa que 15 sobre 10 sobre 14. 15 sobre 10 vezes 1 sobre 14. Então, isso aqui vai dar 15 sobre 140. Então, essas duas frações aqui dá para simplificar. Deixa eu ver, nem sei se eu simplifiquei antes ou se eu deixei para simplificar depois, para ficar mais fácil. Não, eu fiz direto, deixei para simplificar depois. Eu quero a razão, pediu aí a razão, álcool e gasolina. Então, álcool sobre gasolina, 75 sobre 1000 sobre 15, 140. Álcool sobre gasolina, 75 sobre 1000 vezes 140 sobre 15. Corta 0 com 0, então ficou ali 75 sobre 100 e 14 sobre 15. Deixa eu ver quais foram as simplificações aqui que eu fiz, para eu não fazer diferente. 1050, né, multiplicando sobre 1500. Corta 0 com 0, 105 sobre 150, que eu simplifico por 15. Isso aqui vai dar 7 décimos. 7 décimos é a letra D aí do nosso exercício. Agora 87 e 88. Vou até colocar elas aqui do lado, porque nem tem conta para nenhuma das duas. É só análise do gráfico. A 87, a gente tem aí o seguinte: os produtos A, B, C foram avaliados pelos consumidores em relação a 8 itens. Em cada item, os produtos receberam notas de 1 até 6, conforme a figura. De acordo com essas notas, qual é a alternativa correta? Então a gente tem um gráfico, que eu, para falar a verdade, não sei nem qual que é o nome dele agora, já me fugiu o nome, que ele parece uma teiazinha de aranha, né? Mas aí a gente tem 8 aspectos sendo estudados.
Preço, propaganda, assistência técnica, atendimento, qualidade, durabilidade, aparência e utilidade. E são 3 produtos, né? Linha verde, aliás, produto A, linha vermelha, produto B, linha verde, produto C, linha azul. E aí, cada camadinha aí da teiazinha de aranha é uma nota, né? De 1 até 6, de dentro para fora. Vamos lá. O produto B obteve maior nota no item propaganda. Olhando lá no item propaganda, quem teve a maior nota foi a linha vermelha. Linha vermelha é produto A, então está errado. O produto de maior durabilidade é o produto de maior utilidade é o menos durável. Lá no aspecto utilidade, quem teve a maior nota? Linha verde, produto B. Ele é o de maior utilidade. Quem é o menos durável? Olhando lá na durabilidade, quem está mais para dentro? A linha azul, que é o produto C. Então, o B tem mais utilidade e o C menos durabilidade. Então, o de maior utilidade não é o menos durável. A letra B está errada. Letra C. O produto C, linha azul, obteve maior pontuação em 4 itens. Ele teve a maior nota só em 2 itens, qualidade e atendimento. No resto, não. Então, por eliminação, opção correta, letra D. O produto com menor avaliação em propaganda é o pior em aparência. O melhor em propaganda é o produto A. E ele é o pior em aparência, pelas notas aí. Então, letra D. Agora, 88. A questão 88 fala assim, analise um infográfico abaixo. As migrações no final do século XX. Esse infográfico está horrível para enxergar. Ele não está ruim não, gente. Ele está péssimo. Porque ele está todo em tom de cinza, as setas também são cinza, e aí a gente não consegue enxergar direito de onde a seta sai e para onde ela está indo. Então, assim, foi bem chato fazer essa questão. Com base nas informações contidas no infográfico e com seus conhecimentos sobre os movimentos migratórios do final do século XX, é incorreto afirmar que Austrália e Nova Zelândia registraram no período analisado deslocamentos oriundos da Europa. Tem uma setinha chegando lá na Austrália. Ó. Essa setinha, eu custei a enxergar que ela estava chegando e não saindo, mas ela está chegando na Austrália. E vocês podem ver que ela está vindo lá da Europa. Então essa letra A está certa, eu quero a errada. Estados Unidos da América continuam atraindo muitos migrantes, com destaque para mexicanos e europeus. Sim, observa que a setinha do México, ela é a setinha mais larga que tem, né? E lá no gráfico mesmo fala 10 milhões e 300 mil do México para os Estados Unidos. Então tá aí, tá certo. E também tem muitas setinhas ali, ó, vindo da Europa, da Ásia, para os Estados Unidos. Tá? A letra B está correta. Letra C. Os principais deslocamentos de africanos são para países da América do Sul, com destaque para a Argentina e Paraguai. Gente, não tem nenhuma seta, nem da fininha, da mais fina possível, chegando na Argentina e no Paraguai. Não tem ninguém de lugar nenhum do mundo migrando para o Paraguai. Então, a letra C está incorreta. Então, é a opção que vamos marcar aí, certo? Com isso, nós encerramos aqui a correção. As questões de Cefet Coutec eu não vou corrigir hoje, dada a longevidade aqui da minha correção, mas se vocês tiverem dúvidas aí na resolução delas, só me mandar mensagem, né, na hora de entregar, que eu explico direitinho, tá bom? Até a próxima aula. E vou mandar o dever aí na legendinha, tá?